Olá, eu sou o Márcio Alcalay e você está no LecCast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre masculinidades e quem vai me ajudar com isso é o Luiz Kfouri, que é empreendedor social, idealizador do portal Mundo Homem, consultor e palestrante em temas de saúde integral do homem. Luiz, seja muito bem-vindo ao LecCast e obrigado por você estar aqui hoje. A alegria estar aqui, meu amado irmão. Um prazer poder bater esse papo contigo e com a sua audiência. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, cara. É importante a gente até já contar para a nossa audiência que vai nos ouvir agora que eu te conheço há talvez aí mais de 20 anos e é interessante que a gente possa contar um pouquinho dessa jornada e por que, né, você veio parar aqui. Então, desde já e até antes da gente entrar nas histórias que nós vamos contar por aqui, quem é você e o que você faz hoje, Luiz, para quem ainda não te conhece? Legal. Eu empreendo há mais de 2 décadas no mercado da comunicação, eventos e experiências. Mais ou menos o tempo que a gente já se conhece. E nos últimos anos, incomodado com a nossa dinâmica interpessoal nas relações, independentemente do espaço público ou privado, e também incomodado com a configuração sociocultural a qual estamos inseridos, e eu também reconhecendo meu lugar de privilégio, eu comecei a me debruçar sobre os estudos das masculinidades e da diversidade. E nessa jornada, eu já pude apoiar mais de 1.000 homens nos seus processos de desenvolvimento espiritual, emocional e mental, para que esses caras possam ser agentes da transformação. Porque eu entendo hoje que os homens, uma vez que eles são os reprodutores de toda essa construção distorcida, eles têm total condição de reverter e reaprender a apoiar e a construir a partir de uma construção mais saudável, mais legítima, mais amorosa, orientada pela equidade e pela igualdade também, é claro. Cara, sabe o que eu acho muito legal de verdade ouvir você falar isso e o motivo do seu convite, né, de ter te trazido aqui foi porque eu vi um vídeo seu no portal Mundo Homem, que é onde você desempenha as suas atividades. Até vou pedir para deixarem o link aqui embaixo do vídeo, desse vídeo em especial, onde você fala sobre como nós chegamos onde chegamos em termos de postura do homem, né, na sociedade e a falta de inteligência emocional que nós temos, o despreparo e como isso leva para uma série de problemas masculinos. Aí. E por que isso me chamou muita atenção? Me chamou muita atenção no momento em que nós vivemos, né, diante de fatos horríveis que acontecem, causados por homens na nossa sociedade, e em especial uma coisa que me deixou muito, muito chateado mesmo, aquele evento horroroso que foi o estupro de uma mulher dando à luz, né, por um médico que deveria ser a pessoa com o maior cuidado naquele cenário. E quando eu vejo uma situação como essa, na nossa sociedade de modo geral, minha cabeça ela vai direto no seguinte pensamento: onde foi que nós erramos? O que a gente podia ter feito diferente para que isso não tivesse acontecido? Ou o que nós podemos fazer diferente daqui para frente para que isso pare de acontecer, porque realmente é uma atrocidade. E nesse caso em especial, eu penso como homem, quer dizer, o que nós homens, né, poderíamos ter feito de forma diferente para que isso não tivesse acontecido, ou para que isso pare de acontecer daqui em diante. E quando eu vejo o seu vídeo, né, nesse momento dessas reflexões, você vem falar da reconstrução de um homem moderno que pensa de forma diferente daquela com a qual a gente pensou nos anos 80 e 90, que foi a nossa infância, enfim, o que forjou a nossa geração, que muitas vezes hoje ainda se posiciona de maneira machista, muitas vezes, né? que homofóbica em algumas situações. E é claro, não estou generalizando todo mundo dessa geração, não, mas vamos reformular, uma geração que talvez fosse mais tolerante com esse tipo de coisa do que hoje em dia. Né? Então eu vejo você realmente levantando uma bandeira importantíssima num momento muito sensível. Eu falei, pô, o Luiz é o cara que tem que estar aqui para falar mais sobre isso e é nesse contexto que eu quero extrair um pouco do seu conhecimento, do que você já faz nessa transformação, nessa criação de homens que não estão amarrados a esses pensamentos antigos, que é o que eu pude perceber.
Mas para a gente chegar nesse ponto, cara, a gente se conhece há 20 anos, mas quando eu te conheci, você era um cara de negócios, um cara do ambiente da noite, né? Enfim, você era um empreendedor, um empresário de festas, de eventos. E agora eu te reencontro num cenário completamente diferente, como um mentor, como um cara que realmente está puxando uma transformação. Quando isso aconteceu em você, né? Por que essa mudança toda? Quer dizer, você sempre foi um cara muito gentil, sempre te conheci como um cara muito gentil, muito educado, cercado por muita gente e tal. Mas o que passou pela sua cabeça que te levou a esse caminho? Bom, obrigado aí pelos elogios, né? Pelo reconhecimento. Quando a gente se conheceu, eu estava totalmente orientado para reunir pessoas que queriam se divertir com outras pessoas, é uma conexão mais externa. E o que mudou hoje é que eu estou fazendo uma festa interna. Faz sentido. É um outro tipo de pirofagia, né? A gente busca essa pirofagia também, mas ela é interna, são as nossas sinapses, as nossas relações com os sentimentos, com as emoções, e que isso desencadeia para fora. Então é o caminho contrário, né? E nesse movimento de reunir pessoas, eu entendo que eu só mudei o grupo agora, né? Antes eram as pessoas que estavam orientadas a se divertir, entretenimento noturno, e agora são homens, na maioria das vezes homens, que estão realmente incomodados com essa configuração, a qual você trouxe no começo da sua fala, que tem um desconforto. Hoje, essa configuração sociocultural, ela impacta todos e todas. As mulheres, naturalmente, são as mais impactadas, as minorias, os grupos minorizados, mas os homens também têm uma carga sobre suas costas, porque eles precisam dar conta desse papel de ser homem, porque foi isso que eles aprenderam. E, na verdade, essa construção ela nos desconecta de nós mesmos. E eu me vi totalmente desconectado de mim e fui atrás, e fui entender. Mas por que desconectado de você? O que te incomodava lá atrás? O que me incomodava eram as relações interpessoais. Nesse ambiente corporativo, eu sempre estive perto de muitas pessoas. No ambiente da noite, você vê abusos acontecendo, às vezes microabusos. Quantas vezes você via algum amigo seu, eu posso falar da minha experiência, um amigo ia lá, ia conversar com uma garota e a abordagem não era mais gentil e educada possível. E eu chegava e puxava ele de canto e falava, cara, não fala assim com ela. Né? Ela podia ser sua irmã, ela podia ser qualquer outra pessoa. Então, respeita a garota. Então eu já tinha isso dentro de mim e eu via que os caras não estavam nem aí, que eu era um ponto fora da curva. Tinham outros pontos, que bom, né? Mas isso me incomodava. Então, para mim, aí comecei a ver que tinha um desconforto. Aí nas relações corporativas. Se você pegar uma reunião hoje, não tem uma copeira ou alguém que está apoiando no serviço de uma água, de um café. Se você for pegar historicamente, quem que é da roda, dos colaboradores da sua empresa, quem que vai ser a pessoa que vai pegar o café e a água? Normalmente é uma mulher. Vai pegar o líder, branco, na maioria das vezes hétero, cis, e vai falar, por favor, guria, você pode apoiar a gente com café e com água? Por que é ela e não é um cara? Porque é a estagiária e não o estagiário que dá esse apoio. É uma construção distorcida do papel do homem e da mulher, onde a mulher ela assume um papel de submissão, né? Que a gente pode falar um pouco mais disso sobre quando a gente for entrar no tema das masculinidades, que tem o hegemônico e tem o que está abaixo. Então a mulher ela entra nesse lugar de submissão, de desvalorização nessa construção social que hoje a gente vive, que é um desdobramento do patriarcado, do machismo, e que não coloca todos os seres na mesma altura, com os mesmos direitos, com todas as construções orientadas pela equidade, pelo cuidado, pelo respeito. Então toda essa dinâmica me fez parar e olhar para mim, e aonde eu, diante de toda a construção privilegiada que estou, sou impactado e impacto os meus pares. Então esse foi o grande desconforto. Entendi. Eu acho realmente, cara, assim, um tema extremamente importante, a gente vai discutir bem a fundo aqui, e até
acho que vale uma ressalva, né? Nós estamos aqui em dois homens discutindo assuntos e nós vamos transitar em alguns momentos por lugares de fala que não são nossos, né? Quando a gente tocar muitas vezes nos interesses das mulheres e das outras pessoas que são afetadas por esses problemas masculinos. Mas é claro, acho que o importante aqui é que ficou muito claro na sua fala. Nós estamos falando de um homem incomodado. Você tem um cenário de incômodo e isso te levou a uma transformação. Legal, você falou, bom, isso me incomoda, eu não quero ser assim, não quero que as pessoas ao meu redor sejam assim também. Mas como começou? Qual foi seu primeiro passo? Por onde você puxou esse fio e falou assim, eu preciso ir para um caminho de transformação. Eu duvido que você tivesse essa clareza para onde eu tenho que seguir, de que forma e tal. Qual foi o primeiro passo? O que você fez? O primeiro passo, eu conheci um cara indiano, amigo de uma amiga em comum. E ele morava no Brasil já fazia um tempo, trabalhando com comércio exterior. E todas as vezes que a gente estava junto, ele passava para mim uma tranquilidade, uma calma. E muitas vezes a gente entrava num papo de trabalho, alguns desafios mundanos. E ele sempre levou de um lugar de tranquilidade. Tudo que estava acontecendo, independentemente do grau, ele falava assim, não tem problema. Até hoje, quando eu encontro com ele está na Índia, a gente se fala às vezes, né, por celular, eu trago essa fala, não tem problema, virou meio que um jargão. E era o jargão dele, porque independentemente do que estava acontecendo, não tinha problema. E eu falava assim, que esse cara acessou que eu não acessei ainda? O telhado da casa está caindo e não tem problema, como é que isso? Né? E aí esse foi primeira faísca. Junto com isso eu também comecei a fazer terapia, que para nós homens, se a gente for falar mais ou menos de 10 anos atrás, fazer terapia não era algo muito usual. Ainda hoje, para muitos homens, é tido como desnecessário. Quem precisa de terapia é louco, é doente. Fraco. É fraco. E eu não sou doente. Isso é coisa de mulher. Então, a terapia, essa conexão com o indiano, e comecei a frequentar retiros de autoconhecimento, onde eu acessei práticas de meditação, mindfulness, yoga, alimentação consciente. Fiquei alguns dias em silêncio. Fui para a Índia, fiquei 45 dias na Índia. Morei um tempo em Alto Paraíso de Goiás. E todos esses ambientes, eles eram ocupados, pela sua grande maioria, mulheres. E na minha leitura, a lógica era a mesma, da terapia. Quem precisa de autoconhecimento é a mulher. Porque o homem já está resolvido, está tranquilo. Então, eu até cheguei a fazer um levantamento nesses espaços. A ocupação eram 83% mulheres e o restante homens. Desses homens, a maioria dos homens se reconheciam como homossexuais. Então você vê claramente aí uma distorção de que quem busca esse tipo de conteúdo, de desenvolvimento, não é um público masculino. E aí esse foi o segundo incômodo. E aí eu liguei as coisas, Lé com Cré. Tem esse desconforto aqui por conta da construção da dinâmica sociocultural. Ao mesmo tempo, quem está buscando aperfeiçoamento não são esses caras. E eu falei, tem o segundo desconforto. Aí o terceiro desconforto foi, eu saio desses ambientes e volto para minhas bolhas sociais e eu não consigo trocar ideia com ninguém, dos meus amigos, se não for futebol, balada, mulheres ou qualquer outra questão do dia a dia, e futebol, e que é legal também, mas eu não estava afim mais de beber esse tipo de conteúdo, eu estava buscando outras coisas. E aí eu não tinha com quem trocar. Então esses 3 desconfortos fizeram com que o portal Mundo Homem florescesse com essa proposta de colocar o homem no centro da discussão. E aonde que ele impacta, aonde ele é impactado e o que pode ser feito. Isso se dá através de círculos de conversa, palestras, cursos online, retiros. E hoje a gente também está desenvolvendo um trabalho junto às empresas, abrindo essa pauta dentro do espaço corporativo. Cara, você falou algumas coisas que me chamaram muita atenção e que eu concordo plenamente. A primeira delas é sobre se cercar de pessoas que estão no mesmo rumo que você. Tem várias formas de dizer isso, algumas são bobas, mas eu não me importo de dizer porque eu acho que elas são claras, do tipo tubarão nada com tubarão.
é meio bobo, mas no fundo, se você está inserido num universo de pessoas que não estão falando o que você fala, que não estão olhando para onde você olha, que não querem chegar onde você quer, que eventualmente o seu esforço pode ser motivo até de piada, quais são suas chances de sucesso? Agora, olha a mesma situação, você inserido num universo onde as pessoas te empurram para o mesmo rumo, que estão andando do seu lado, que olham para o mesmo assunto e querem chegar no mesmo lugar, ou pelo menos num rumo parecido, a chance de alcançar seus objetivos aumenta demais. E eu falo isso, se aplica na nossa vida em qualquer situação. Qualquer situação. E não é que você precisa acordar hoje e abandonar seus amigos, sua família. Não é isso. Mas para alcançar seus objetivos, você precisa se cercar dos bons. Em tudo. Profissionalmente, eu não canso de repetir. Congresso Internacional de Compliance. É o ponto alto do compliance no ano no Brasil. A LEC reúne 1.000 pessoas. Aí eu recebo alguém dizendo assim, mas eu não consigo ingressar na área porque eu não conheço as pessoas. Já foi ao congresso? Você tem 1.000 oportunidades para fazer uma conexão. Você só precisa de uma para dar certo. Então, você tem que estar inserido onde estão os bons. Você tem que estar inserido onde as pessoas que estão caminhando nesse rumo ou quem já chegou até. Qual a oportunidade de você estar ao lado de quem já está lá na frente, um mentor, uma pessoa para te puxar no mesmo rumo. Então, esse pensamento que você traduziu em eu precisava me cercar de gente que parecesse comigo, mas que quisesse também falar das mesmas coisas, pô, isso é ouro em formato de fala. E depois, quer dizer, não é algo simples, eu imagino. Né? Não é algo que você acorda e fala assim, vou questionar tudo que eu aprendi até aqui. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Esse ponto o homem... Será que o homem ele nem se dá o direito de se questionar sobre esse tipo de coisa? Porque, pelo que você falou, era muito pouca gente que estava realmente pensando nesse mesmo tema com o seu perfil. O que eu penso sobre a minha infância, assim, como eu fui criado, né? Não dentro de casa, que meu pai sempre foi um cara, né, nesse aspecto muito tranquilão, assim, muito numa boa, mas não, eu acho que é sobre afeto, por exemplo, né? É difícil um homem dizer para outro homem, pô, tá com saudades de você. Ou então dar um abraço num amigo, dar um beijo num amigo. É algo incomum. Por quê? Porque existem certas travas sociais daquilo que a gente foi criado. E aí eu fico pensando, será que essa ausência das pessoas parecidas com você nesse universo, será que vem disso também, das pessoas não se permitirem questionar o passado? Porque se eu disser alguma coisa aqui, vão dizer que eu sou mulherzinha ou qualquer coisa do tipo. Meus amigos vão me sacanear, então eu não me dou nem o direito de questionar. Eu não posso chorar. Por quê? Porque o homem não chora. Né? Então, você acha que essas travas também vêm e a ausência de questionamento por uma coisa que foi imposta e acabou? É assim, ponto final? Ou seja homem, né, Márcio? Seja homem. Seja homem. Você resume né? essa frase. Quando você fala em se rodear das pessoas que são que estão seguindo a mesma linha, que estão buscando os mesmos conhecimentos, desenvolvimento, eu gosto também de trazer mais uma, né? Eu acho importante. Você andar com pessoas que sejam pró você, que te apoiam e que não questionam a partir de um lugar de julgamento. E nesses grupos de homens, hoje, a gente encontra homens que se apoiam para poder começar esse processo de transformação que eu gosto muito de falar de regeneração. Porque no final do dia a informação está toda dentro da gente. É que a gente não aprendeu a acessar essa informação por conta dessa construção social que você trouxe, que eu não posso mostrar fraqueza. Se meu grupo de amigos está todo mundo indo para a direita e eu for para a esquerda, eu vou ser rejeitado. E aí a criatura não quer ser rejeitada. E aí vai acessar questões do passado, por exemplo, da rejeição quando ela era uma criança, que usa muito o termo da criança ferida. E essas crianças feridas, os homens, elas continuam feridas e elas não se permitem acessar essas dores. E para não acessar essas dores, eles frequentam os bares, a bebida, o futebol. Eles não se colocam, não se permitem o autodesenvolvimento, a autoinvestigação, a reforma íntima, o nome que você quiser dar, porque não sabe lidar com dor. Porque o homem não aprendeu a lidar com dor, não aprendeu a lidar com as emoções. Então, se você
pega um menino que está chorando, para de chorar. Eu ouvi muitas vezes que eu parecia uma manteiga derretida de tanto que eu chorava. É mesmo? É. Eu vi isso algumas vezes do meu pai. Ele falava, você parece uma manteiga derretida, rapaz. Você não para de chorar. E eu sempre fui um cara muito sentimental. E com o tempo eu fui me travando. E não acessando os meus sentimentos, as minhas emoções. E aí depois, a partir desse momento que eu me coloquei de auto-observador da minha jornada, eu fui entendendo quais que eram os pontos que faziam e que fizeram com que eu me portasse de tal forma como adulto. Então, o convite de olhar para dentro, o convite do autoconhecimento, da terapia, ou qualquer outro caminho que você julgue interessante, que te nutra, ele é importante para você poder se reconhecer e, a partir do momento, reconhecer os seus pares, as pessoas que você se relaciona. Porque essa falta de cuidado e empatia com as mulheres, essa falta de empatia e de cuidado com os diferentes, é porque a pessoa não se aceita na maioria das vezes. Então, naturalmente, ela também não acessa e não aceita o outro. É muito interessante. E você tocou num ponto que me traz bastante curiosidade, que é quando você falou sobre saber lidar com a dor, né? Com o que é difícil para a gente. A gente foge, geralmente, de enfrentar esse tipo de situação. E você falou, o homem tende a fugir, e ao fugir ele se priva de evoluir porque ele prefere ficar ali no quentinho, no conforto, né? Então, se essa não é a forma de lidar com a dor e acessar essas coisas, qual é a forma correta, na sua opinião, de acessar essas dores e, enfim, partir para o caminho da evolução? Como que se eu decido realmente que eu quero mexer onde pode doer, como eu devo fazer isso? Quando você reconhece que esse quentinho gostosinho que você tá, nada mais é do que um monte de bosta. A real é essa, irmão. Porque esse lugar da zona de conforto, ele não te estimula a se desenvolver, a você buscar novos níveis. Em todos os aspectos. Emocional, mental, espiritual. Porque a dor, ela faz parte da gente. Não tem como a gente não ter a dor. A questão é o que a gente faz com a dor. Que a gente pode falar do sofrimento. Então, assim, a dor vem, é inevitável. E o sofrimento? Você escolhe se você quer sofrer ou se você não quer sofrer. Mas para você poder lidar com essas questões emocionais, não só a dor, é importante se desenvolver o letramento emocional. É você conseguir acessar suas emoções, dar nome para essas emoções, não negá-las, não fugir. Por exemplo, eu tenho o meu grupo de homens, né, uma comunidade de homens, e eu ouço muito que a grande objeção dos homens é investir dinheiro em autoconhecimento, porque ele vai pagar para poder sofrer. Então ele prefere gastar R$ 100 no bar do que R$ 100 numa terapia, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque esse caminho ele já sabe trilhar. O caminho do novo, do desconhecido, ele não aprendeu a trilhar. E nesse lugar ele precisa acessar uma virtude que vale ouro, que é a vulnerabilidade. E o homem, se ele é vulnerável, ele é tido como fraco. Se ele é tido como fraco, ele é tido como frágil. Se ele é tido como frágil, ele é tido como mulherzinha, igual você falou. E não é nem mulher, é mulherzinha, é menos do que mulher. Então tem esse tom pejorativo de colocar mesmo para baixo. Então o homem não pode colocar em questão a sua performance masculina. Então ele evita esse espaço de vulnerabilidade, esse espaço onde ele precisa assumir as suas fraquezas, os seus desafios. Quantos homens sofrem com pornografia, compulsões de todas as espécies, seja alimentação, seja até trabalho? Quantos caras fogem da vida trabalhando e é tido como, beleza, pelo menos ele está trabalhando. Sim, diante de todas as outras possibilidades autodestrutíveis, o trabalho é menos impactante, mas não deixa de ser uma fuga. E enquanto a gente está fugindo de nós mesmos, a gente continua desconectado de nós mesmos
e, consequentemente, com nossos pares. Isso em todos os espaços, né? Públicos, privados, nossas relações em casa, com a família, no ambiente de trabalho. É muito interessante. Você falando, eu me lembrei, eu assisti esses dias um vídeo do Shaquille O'Neal, cara. Me surpreendeu bastante. Dizendo, eu não tenho sentimentos. É algo assim que ele diz, eu posso me enganar nos detalhes, mas ele diz assim, eu não tenho sentimentos. Eu tenho um trabalho a fazer. Eu tenho uma família para zelar. Eu sou o provedor. Eu cuido de 2 irmãos, uma irmã, não sei quantos filhos, a esposa. Então eu acordo todos os dias e eu faço o trabalho que precisa ser feito. Eu não tenho sentimentos. Então, assim, é evidente que ele tem sentimentos, mas o cara se colocou nessa posição, assumiu que é esse o papel dele e ele vai levar a vida inteira pensando que ele tem uma missão a cumprir. Isso vai trazer uma obstinação tremenda para o cara na execução daquilo que ele acredita que é o papel dele no mundo, e tá tudo bem, isso é útil, mas imagino que esse cara deve em algum momento isso vai doer, nem que seja chorando sozinho no banho, em algum momento esse cara vai ter um incômodo, correto? E assim como ele e outras tantas pessoas fazem o mesmo, né? Acho que essa é a linha da sua fala, né? Essa fala faz parte de um estudo que chama A Caixa do Homem. E dos atributos dessa caixa é ser provedor. É você que segura as contas da família, e essa é uma responsabilidade única e exclusiva sua, homem, do patriarca da família. Então, o seja homem também nas entrelinhas seja provedor, não chore. E isso traz uma carga, uma pressão que muitos homens não dão conta, e as consequências são violência, autodestruição e violência com o próximo. Faz todo sentido, cara. Esse negócio de seja homem, sabe outra coisa que me lembra? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, é uma campanha no ambiente de compliance, é uma campanha que ficou bem famosa, acho que é Always o responsável pela campanha, que chama Like a Girl. Você já viu isso? É uma campanha que mostra as menininhas bem pequenas sendo questionadas o que é ser uma menina. E aí, quando elas são bem pequenas, elas não, ser uma menina é ser forte, é fazer tudo, é ser fantástica. Aí o cara fala, meu, corre igual uma menina. Ela corre com a maior força que ela pode. Bate como uma menina no beisebol, por exemplo. Ela bate com toda a força. E aí perguntam para os meninos, né? Como a menina faz? Aí ele corre todo desinteressado, semelhado. Então a visão, né, de um e de outro pequenininho. Só que essa visão masculina de que a mulher não, né, faz o melhor, talvez o seja homem o seja duro, o seja forte, a mulher é o cuidado, a gentileza e tudo mais. Essa visão masculina acaba em algum momento interferindo na cabeça das meninas. E é muito louco porque eles pegam meninas mais velhas e falam para elas, corre como uma menina. E a própria menina passa a correr já de uma maneira desinteressada, né? Quer ganhar e tudo mais. E a mensagem é linda por trás da coisa, dizendo assim, meu, seja sempre como uma mulher forte e firme e seja tudo aquilo que você quiser ser, né? Então, é uma mensagem muito legal. E a transformação de paradigmas, né? Quer dizer, se o seja homem era aquilo no passado, eu quero te perguntar, né? Depois de toda essa linha aqui, o que você acha que é o seja homem de hoje e do futuro? O que a gente deveria esperar de um homem hoje? Seja livre. Seja livre. Acho que essa é a resposta mais certeira. Eu poderia ficar o podcast inteiro falando sobre essa pergunta. Seja livre para ser você mesmo. Porque quando você fala que a fragilidade ela é um atributo feminino e que a força é masculina, automaticamente você já está trazendo essa construção binária. Um homem pode ser frágil e não quer dizer que ele é feminino. Ele é um homem frágil. E uma mulher forte não quer dizer que ela é uma mulher masculina. Ela é uma mulher com força. Então essa construção onde a gente coloca que tais atributos são da mulher e tais atributos são dos homens, cria fronteira, cria polarização. E esse seu vídeo que você trouxe da campanha, assim, ele é muito especial. Eu não lembro o nome, depois também se puder colocar o link. Vale a pena, vale a pena. Quem não conhece, assistir. Igual eu falava, fino. E homem tem que falar grosso. Eu tenho que ter a liberdade de falar como eu falo. A minha expressão é única. Eu sou esse ser e tudo que nasce de mim
é minha expressão, é único, que legal, que magia, né? Então, se eu não falo grosso, eu não sou homem. Até vou contar uma passagem da minha infância aonde eu fui impactado por essa construção distorcida do patriarcado. Eu nunca fui um cara que falei grosso. Moleque falava menos grosso. E eu ouvia nas rodas da rua, a molecada, fala grosso, fala que nem homem. E tinha os caras mais velhos, com seus 15, 18 anos, eu tinha meus 10. E eram minhas referências masculinas. E todas as vezes que eu falava alguma coisa, era o fala grosso, fala que nem homem. E eu já tinha essa questão minha sentimental também, que era a manteiga derretida, né? Então, junta a manteiga derretida com um cara que não fala grosso, eu não sou um cara que performava a masculinidade dentro do padrão social, né? Então, o que acontecia? Eu travei meus sentimentos e parei de falar. Porque quando eu falava, eu não cumpria o meu papel de homem. Porque eu não falava que nem homem, eu não falava grosso. Então, teve um período da minha vida que eu fiquei na concha, falando estritamente o necessário, porque eu não queria ouvir esse tipo de coisa. Eu me sentia muito mal, muito triste, mas para mim era correto, porque essa era a referência que eu tinha, que o homem tem que falar grosso. E já que eu não falo grosso, eu fico quieto, porque se eu falar, eu não vou ser homem. E aí eu criei esse monstrinho dentro da minha cabeça. E com o tempo fui entendendo que era uma construção, né, social e não uma necessidade minha. Então, voltando para a sua pergunta, é isso. Seja livre para você se expressar, para você ser quem você quer ser. O que eu digo muito é que a sua realização não pode atrapalhar a realização do outro. E vice-versa. A partir disso, seja feliz. Cara, eu sou um amante da simplicidade. Eu acho o simples uma coisa das mais importantes. E a sua resposta para mim, ela é muito simples, né? E é inteligente pela simplicidade, né? Seja livre é fantástico. E é muito louco perceber hoje em dia como as pessoas se privam, muitas vezes, de muitas coisas baseada na opinião dos outros, né? Do que os outros vão pensar. E em todas as esferas, profissionalmente, na sua vida pessoal, quando na realidade a opinião dos outros pouco importa para o seu sucesso, para a sua felicidade. E não é a opinião de qualquer pessoa. Estou dizendo, claro, você vai se importar com a opinião do marido, mulher, mãe, pai, bons amigos, filhos. Claro que vai se importar. Mas às vezes você deixa de fazer alguma coisa baseada na opinião de alguém que nem está pensando em você. As pessoas têm a tendência a se colocar no centro de um lugar que não existe. As pessoas não se importam com você da forma como você pensa. Essa é a minha visão. E isso é libertador. E não é ruim. Elas só estão ocupadas com outras coisas. Não é que você não é bom o bastante. Você não é o centro das atenções. Só que é uma coisa natural do homem. E no passado também já tive muitas travas do tipo, putz, eu vou fazer algo assim, mas como será que isso vai acontecer? Como é que eu vou ser visto? Né? Você sabe, a gente se conheceu, eu era DJ na época, né? A gente estava num ambiente de palco para 5, 10 mil pessoas me vendo no palco. E eu ficava pensando, poxa, como que essas pessoas, né, vão me ver? Será que eu vou ser bom o bastante? E num dado momento eu percebi que elas estavam preocupadas muito mais com elas do que comigo. E essa é a verdade, cada um está cuidando do seu universo ali. Então, ter a liberdade de fazer aquilo que te faz feliz, quanto antes você perceber, melhor para a tua vida, né, cara? Acho que esse é um caminho legal. E você tocou na questão das referências, e aí eu queria trazer um pouco sobre isso, né? As suas referências vão te forjar no final do dia, né? Imagino eu. E eu queria que você explorasse um pouquinho mais um pouco mais isso. Quer dizer, hoje nós temos aí nas companhias ocupando, como você já até mencionou, em muitas situações, as posições de liderança, o homem branco, hétero, né, cis de 40 anos, enfim. E essa massa, essa liderança, né, essa maciça, ela tem traços característicos comuns, né? Como que essas referências dessa geração dos anos 80 e 90
impactam hoje na forma como esses líderes da atualidade se portam dentro das organizações? O que você enxerga sobre isso? Antes de tudo, são homens. Antes de serem gerentes, diretores, CEOs. E eu completei 4 décadas agora, em abril. Então eu faço parte dessa faixa etária que você mencionou. E as nossas referências, se a gente for pensar midiáticas, e é o que a gente tinha de acesso, porque não tinha essa possibilidade de você ir atrás do conteúdo que te nutre. Então você era totalmente passivo. E quando jovens, um receptáculo de informações, uma esponja aberta para receber tudo isso. Então a gente tinha o Rambo, a gente tinha o Exterminador do Futuro, tinha o MacGyver, O Rock. o Falcon. Tudo homens viris, fortes, que davam conta. E essa é a nossa... É o G.I. Joe, né? Essas eram as nossas referências de ser homem. Enquanto isso, as mulheres estavam brincando de casinha com boneca, com vassourinha, com fogãozinho. Então, a nossa geração, ela foi impactada por essa construção. Você via os comerciais na televisão. Qual que era o brinquedo de menino? Eram 2 garotinhos brincando, super descolados. E das meninas com os vestidinhos todas engomadinhas, brincando de rosa, né? Até essa questão da cor, né? A gente já nasce com uma imposição que cor que você vai usar, se você é um menino ou se você é uma menina. Então tudo isso faz com que vá forjando a nossa identidade e ela se manifesta também no ambiente corporativo, porque se esse sujeito ele não se permitiu vasculhar o porquê que ele faz uma coisa ou outra, ele reproduz de forma mecânica. E para ele, o homem é o dominante. Para ele, o homem é quem dá as cartas. Porque se você for olhar todas as nossas leis hoje, se a gente olhar para a nossa medicina, se a gente olhar para as questões políticas, quem as desenvolveu, quem as criou, quem as implementou, na sua grande esmagadora maioria, são homens brancos. Nós estamos falando de séculos. Então, essa geração é neta, bisneta, tataraneta desses caras. E que não querem soltar o osso, esse lugar de privilégio. É um pouco essa a minha leitura. E aí, obviamente, isso vai se refletir no ambiente corporativo de todas as formas, imagino eu. Então, por exemplo, o líder tem que ser o macho alfa, então ele tem que se portar daquela maneira. Um líder não pode ser gentil, talvez, ele tem que ser duro, ele tem que ser... Ele não pode demonstrar fraqueza. Você acha que isso é uma leitura que faz sentido? Pensando no Rambo, pensando no... Super. Não consigo imaginar o Rambo falando, vem aqui, vamos ter um feedback numa boa. Você já ouviu alguns CEOs falando o quanto que eles são solitários? Dentro da empresa, o CEO, se ele baixa a guarda para ficar amigo da equipe, ele considera que ele vai perder o poder dele. Se ele um dia ele acorda com o pé esquerdo, ele não manifesta isso porque, como ele é o CEO, ele é o líder, ele não pode estar num dia ruim. Então isso para ele, internamente, faz um mal danado, porque ele tem que performar algo da porta para fora e da porta para dentro dá o pão bolorento. Então para mim é isso, o cara ele não consegue dar conta e ser forte o tempo todo. Ele não... Essa questão por exemplo, na sexualidade, que o homem não pode negar sexo porque senão ele é tido como não homem. Então ele precisa o tempo todo estar firme, viril e dar conta. E muitas vezes eu não quero transar. Ah, eu tô com uma mulher, puta, que legal, vou ficar no beijo hoje. Mas como assim no beijo? Ela quer transar, mas eu não quero. E o homem não pode falar assim não. Então isso no ambiente corporativo também se manifesta. Tanto nessa questão interna, onde o homem se tolhe, se reprime de expressar algumas sensações e emoções legítimas, e também nas relações abusivas. Porque uma vez, de novo, que ele não dá conta internamente, isso em algum momento extrapola, vaza. Impacta quem é da equipe. E na maioria das vezes são as mulheres, ou as pessoas pretas, ou as pessoas trans, gays, os minorizados. Não, sem dúvida, faz todo o sentido. E aí, cara, uma pergunta que eu queria te fazer, eu deixei aqui anotado para não esquecer. Claro, acho que a gente precisa explicar.
é um pouco do título do nosso episódio, né? Eu queria entrar nesse tema, porque quando eu comecei a pensar para esse episódio aqui, o que vinha na minha cabeça era muito machismo, né? O que eu acho que talvez tenha um impacto muito relevante, né? Nessa geração enfim, finalmente hoje existe uma geração que se rebela contra isso, e putz, que bom é que é assim. Mas quando eu dizia lá no começo do episódio que eu estava pensando o que a gente poderia ter feito diferente, uma coisa que eu acho que tem um impacto muito grande é o machismo nessa geração que normalizou muita coisa absurda a ponto de cada vez mais o absurdo se tornando normal e coisas horríveis acontecerem. Mas aí quando eu falei com você falou assim, não, machismo não. Vamos falar de masculinidades. E aí a gente entrou nessa onda que a gente está nesse episódio até então, mas não falamos especificamente sobre esse termo. Então eu queria que você explicasse para a gente o que é masculinidade e de onde vem essa expressão. Legal. Então, masculinidade, se a gente for pensar, é um conjunto de aspectos limitado. Quando você me pergunta do ser homem e ser livre, se eu tenho um padrão único de masculinidade, todos os outros, eles não funcionam, eles são invisibilizados. Então, a partir do pressuposto que cada um pode performar a sua masculinidade, eu posso afirmar que são masculinidades. Por quê? Se a gente for pensar, um cara que nasce em Bangladesh, o que é performar a masculinidade para ele é diferente de nós brasileiros que nascemos no Sudeste. Assim como dentro do próprio Brasil, performar a masculinidade por alguém que nasceu no Norte é diferente de alguém que nasceu nos Pampas gaúchos. Então, quando a gente fala de recorte regional, recorte racial, recorte de gênero, todos esses recortes eles constroem as masculinidades possíveis. Então, eu não tenho um padrão. Eu tenho todos os padrões possíveis. E qual que são possíveis? Todos. Porque se a gente está falando do homem expressar a liberdade dele, de ser ele, ele é único. Então a expressão de masculinidade dele é essa. A minha é, eu falo fino, eu sou um cara sentimental, eu me relaciono com as mulheres de uma outra forma. Assim, a minha expressão de masculinidade é diferente da sua. Muitas das nossas manifestações são semelhantes. Outras são totalmente opostas e não tem a melhor e a pior. Então tem aquela que te faz bem, tem aquela que te representa, que é a expressão do seu ser legítima, longe desses estereótipos, longe dessas amarras sociais que é, será que se eu fizer isso eu vou ser julgado? Cara, seja, faça, né? É isso. Pô, muito legal, é muito legal. E a origem desse termo, masculinidades? Ele nasceu a partir de alguns estudos inspirados pelo movimento feminista na década de 60, porque eu gosto muito de falar isso para os caras que aparecem. A maioria dos homens que aparecem são mulheres que empurraram ele para esse movimento. Ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a companheira, ou é a filha. Fala, ó, tem um grupo de homens aqui, vai dar uma olhada lá porque eu acho que pode te ajudar. E nesse caso também, porque o movimento feminista é que fez os homens falarem, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos dar atenção. E então, a partir desse período, alguns estudiosos, mais nos Estados Unidos, na Austrália, começaram a se aprofundar no tema e viram que tinha essa expressão masculinidades e feminilidades e como que isso impactava na vida dos seres humanos. E aí hoje já tem alguns estudos comportamentais, mas eu gosto muito de trazer aquela fala da Simone de Beauvoir. Ela, depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, ela escreveu um livro que se eu não me engano, é O Segundo Sexo, se eu não me engano, que ela fala que você não nasce mulher, você torna-se mulher. E eu acredito nessa fala que essa construção ela é social. Ninguém nasce pronto. Então, a minha masculinidade ela é forjada a partir dos meus ciclos. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que escola que eu frequentei, se eu ia no clube, se eu não ia no clube, se eu estava na rua, o que eu estava fazendo. Então, tudo isso foi criando a minha versão do Luiz, que é totalmente
diferente da sua. E para mim é aí que está a grande magia. É muito interessante, cara. Eu estava tendo uma conversa com o Douglas esses dias aqui. O Douglas é o gerente de relacionamento na Alec. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Como o meio influencia mesmo e forja aquilo que você se torna e como você tem que se portar muitas vezes. E a gente falava sobre isso, né? Às vezes um cara, como, enfim, ele teve essa vivência, né? De conhecer muita gente criada em favela ou mesmo em ambientes mais hostis, mesmo na quebrada, como se diz muitas vezes na expressão. O cara não tem opção. Ele só tem um plano e esse é o plano e acabou. E ele tem que se impor, e ele tem que ser firme, e ele tem que ser o que se espera que ele seja. E eu estou levando para a ponta para ficar bem claro. Mas num outro ambiente qualquer, sempre existe o esperado, né? E é muito interessante realmente pensar nessa expressão de masculinidades como uma libertação, né? Caminhe para aquela que faz mais sentido para você. E dessa forma eu acho que até você vai ter mais chances de deixar sua marca no mundo, porque é o que te faz único, o que importa às pessoas, e não aquilo que você repete simplesmente como tanta gente vem fazendo. Queria entrar num ponto aqui sobre o que fazer com esse cenário no que a gente tem hoje. Quer dizer, a gente já... Tudo bem, falamos de muita coisa, como elas foram, como elas chegaram até aqui. O que a gente pode fazer daqui para frente é meu ponto. Né? Você vem fazendo já bastante coisa no Portal Mundo Homem, mas você mesmo colocou, são as pessoas que despertam para isso, que acabam aparecendo por lá. E você pode ter muitas maneiras de despertar. Pode ser de dentro para fora, né? E é sincero, ponto final. Pode ser um empurrão, como muitas vezes as pessoas fazem, né? Você colocou bem, às vezes é uma mãe, uma esposa, um filho, enfim, uma filha, que acaba empurrando esse homem para o pensamento. No mundo corporativo, que é o mundo do nosso podcast, que é o mundo da nossa audiência, eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo e pensando assim: poxa, muito disso que está sendo dito eu vejo todos os dias dentro lá da nossa organização. Quer dizer, os diretores portam da maneira esperada entre os diretores, né? Os gerentes, enfim. E existe muitas vezes coisas que se repetem. E o trabalho do profissional de compliance, do profissional de recursos humanos, muitas vezes, é quebrar padrões. É mudar a cultura da empresa, é fazer que a empresa se porte de uma maneira estrategicamente melhor para o convívio social, o que fala muito sobre ética. Afinal de contas, ética é justamente você ter um compartilhamento de ideias ali que leve as pessoas a uma melhor convivência naquele ambiente, naquela cultura. O que o Portal Mundo Homem e esse pensamento, esse trabalho que você desenvolve pode fazer numa organização para ser este impulso? Quer dizer, você leva palestras para dentro de uma organização, você leva questionamentos, você faz... Que tipo de trabalho você desenvolve que pode ser um impulsionador dessa reflexão no ambiente corporativo? Esse é um bom ponto, Calai. Hoje, por conta dessa performance esperada nos espaços, a gente não consegue chegar com tanta potência quanto a gente gostaria, porque muitas vezes a gente aperta uns botõezinhos que não são bem-vindos a gente apertar, né? Então a gente gosta muito de ouvir os colaboradores da empresa para poder entender o que pode ser implementado nesse espaço. Porque sim, a gente tem as palestras, tem o desenvolvimento de rodas reflexivas de homens ou de afinidades, tem consultoria e cursos para poder se aprofundar em questões de diversidade, de inclusão. Mas quando a gente estava falando, por exemplo, quando você trouxe a referência da quebrada, né, na pergunta anterior, e ela também vale dentro da empresa, porque quando eu trago um homem branco para a roda, ele fala que o desafio dele é conseguir chorar e abraçar um outro homem livre, sem qualquer tipo de construção distorcida. Se você pega um homem preto, a preocupação dele é conseguir voltar para casa. Dentro da empresa, qual que é o desafio do seu colaborador preto, da sua colaboradora preta, do seu colaborador trans?
provavelmente ele não é o mesmo desafio do homem branco. Então a proposta é colocar todo mundo em volta numa roda e ouvir esses caras, ouvir essas pessoas. Porque a partir daí a gente consegue criar empatia e iniciar o processo de transformação. É muito inteligente, né? Porque presumir também ajuda pouco, né? Você olhar para o universo e achar que você tem todas as respostas e falar, vem aqui que eu vou te explicar o caminho do mundo, a partir de agora vai ser assim. Eu tenho certeza que você não quer uma posição de guru, né? Não faz sentido, né? Não é. E é algo que eu acho que você deve lutar contra até de alguma maneira, porque é muito fácil ver alguém falando bonito, como você fala, sobre esses temas que realmente fazem sentido, e é difícil questionar, porque pô, quem que vai defender o contrário? Quer dizer, né? Eu imagino que em alguns cenários você deva ser colocado nesse pedestal, não? Assim, não vem falas do tipo, não, mas eu vou fazer conforme o Luiz está dizendo que eu devo fazer. Isso é Nos complicado. nossos encontros, especialmente nos retiros, nas palestras, vamos chamar assim, de pessoa física, eu sempre gosto de trazer e repetir que o Portal Mundo Homem não é sobre o Luiz e também não é sobre o Kalai, é sobre a sociedade. Eu sou a chama eu sou o cara que fica alimentando essa fogueira para as pautas poderem nascer, para o diálogo acontecer, para a gente conseguir construir a partir das necessidades, dos anseios de todos que estão envolvidos. Eu não quero esse lugar, na verdade, o que eu também identifiquei nesse meu processo, voltando um pouco à fita, eu sempre trabalhei com eventos, como você citou, e eu comecei a realizar eventos de autoconhecimento, retiros. Então eu estava tanto participando quanto organizando de inúmeros facilitadores que falavam sobre várias tecnologias e ferramentas voltadas para o desenvolvimento pessoal. E sabe o que eu descobri? Que todos aqueles que levavam as ferramentas e compartilhavam, eles eram as pessoas que mais precisavam dela. E por que não vale isso para mim também? Saca? Então, se eu estou levando essa pauta, é porque provavelmente eu preciso dela para me desenvolver, para eu poder ser esse cara melhor, uma versão mais aprimorada, mais legítima, mais amorosa do Luiz. Então, a partir dessa minha construção, eu consigo impactar outras pessoas. E que bom. Mas não que eu seja o guru. Eu posso ser uma inspiração. E eu fico muito atento e muito feliz. Porque é isso. Uma vez que eu estou apoiando o desenvolvimento de outras pessoas, eu não posso criar uma bolha dentro da bolha. Eu quero estourar a bolha. Legal, cara. É um pensamento muito importante. E no ambiente de compliance, você sabe que a gente vive algo curioso, né? O profissional de compliance ele é tido muitas vezes como o bastião da verdade, né? O senhor da razão, o cara que só faz o correto. E trabalhar com compliance não te faz um ser especial. É um trabalho como todos os outros, né? Mas, claro, você defende valores importantes. Você defende pessoas, você defende o respeito. E isso muitas vezes faz com que as pessoas levem algumas pessoas a pensar que trabalhar com compliance se transforma no dono da verdade. E isso é uma armadilha tremenda, tremenda. Porque, primeiro que, como dizia lá em Portugal, quando eu estudei em Portugal, tinha uma expressão que eu adoro, que fala o seguinte, ninguém traz a verdade no bolso, né? Então, de um lado isso, quer dizer, ninguém traz a verdade no bolso e aí você não é o senhor da razão. De outro, não são os seus interesses, né? Você defende aqueles valores dentro de uma organização. Essa organização tem interesses e toma decisões, né? E que, pela sua gestão, e não necessariamente são as decisões que você tomaria ali, profissional de compliance. Então, com as necessárias adaptações, é um universo bastante parecido nessa medida. Se espera que o profissional de compliance, muitas vezes, e aí erroneamente no meu modo de ver, seja o intocável, né? E só por ele estar nessa posição não quer dizer que ele vai ser sempre adotar a postura ética. Não é a pessoa que vai ser sempre justa, que vai ter o melhor tratamento. Não só pelo fato dele estar lá. O fato dele estar lá faz com que, eventualmente, ele vá refletir mais sobre isso. E nessa medida se parece de novo. Quer dizer, quanto mais eu estou nessa posição, mais isso me afeta. E dessa maneira é importante para mim também. Eu percebi isso quando eu comecei a trabalhar com compliance. Eu me tornei uma pessoa muito diferente da que eu era antes, porque eu passei a olhar para coisas que eu não olhava,
né? Então, ao defender essas coisas, naturalmente você coloca na sua vida também da forma mais importante, né? Isso leva a uma transformação pessoal e, consequentemente, das pessoas que estão ao seu redor, né? Então, leva a uma transformação geral. Mas é algo para se refletir. É só uma reflexão aqui, algo para se pensar. Quer dizer, a pessoa que está na posição de compliance é o dono da razão, da verdade, do bom, do certo. O certo é uma discussão gigante, né? O que é o certo, né? Então, não é por aí. E é algo que nossos ouvintes devem sofrer bastante com esse tipo de dilema. Cara, nós estamos caminhando para o nosso fim do nosso episódio e nem parece, voou aqui o papo, bater papo com amigos é sempre importante. Eu queria fazer duas coisas aqui. Primeiro, te fazer uma pergunta muito franca. Se eu esqueci de te perguntar algo que você gostaria de colocar, que você acha que ainda é fundamental a gente falar sobre isso neste episódio, e depois eu vou te dar a oportunidade de fazer o que a gente sempre faz aqui no LecCast, que é deixar aí algumas dicas, recomendação para a nossa audiência. Você acha que faltou algum ponto que nossa audiência merecia ouvir aí sobre masculinidades? Eu acredito, meu irmão, que só da sua audiência dar o play já é um ótimo sinal. Porque essa é uma pauta que cada vez mais vai estar presente e vai ser difícil a gente não olhar para ela. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Pensando no ambiente corporativo especialmente, que tem muito a questão dos primeiros, né, de quem chega antes. Então, eu convido vocês, especialmente os homens que estão aqui nos escutando, de se aprofundar nessa pauta. De olhar para quais são as suas questões internas, quais são os seus desafios e poder compartilhar isso com alguém. De repente você não consegue compartilhar isso com uma amiga ou com a sua companheira, vai fazer uma terapia ou, quem sabe, participa de um grupo de homens. Além do Portal Mundo Homem, tem outros trabalhos aí muito legais, muito consistentes, florescendo. E que você não está sozinho nessa. É um pouco... Essa é a minha fala. E quando você trouxe esse desafio do bastião da verdade, do compliance, o que eu sempre trago a nossa busca é alinhar pensamento, palavra e ação. Quando a gente conseguir colocar esses três na mesma mesa, bingo. É profundo isso. E tem uma expressão em inglês que a gente fala muito em compliance que diz algo parecido com isso, que é walk the talk. Ou seja, caminhar por cima das suas palavras, né? Fazer aquilo que você prega, aquilo que você faz. Eu acho que na sua versão existe um incremento de levar os seus pensamentos também para a condução das suas palavras e a partir daí as suas ações, né? Muito importante mesmo. Dica de ouro aí, recomendação, o que você gostaria de deixar para o final do nosso episódio? Dica de ouro. Tem um documentário muito legal no Netflix, que é The Mask You Live In, que ele é americano e aborda como os meninos são criados e como isso repercute na vida adulta. A gente vê vários casos de assassinato, de entrar na escola com arma nos Estados Unidos. Então isso foi objeto de estudo, entender por que acontece esse tipo de conduta. Esse documentário vale muito a pena. E tem um documentário brasileiro que é O Silêncio dos Homens, preparado pelo Papo de Homem, que é um trabalho muito legal que os meninos fazem. Então tem esses dois documentários. E aí tem um livro que chama Seja Homem, do JJ Bola, que também ele fala sobre todas essas questões que a gente trouxe e também aborda o esporte, dessa diferença entre o homem e a mulher em diz respeito a salário, a patrocínio, a prêmios e a tudo que envolve. E tem um livro de um grande irmão, ele é filósofo e ele é professor também de filosofia na PUC, chama Tiago Teixeira. E ele escreveu um livro recentemente que chama Decolonizar Valores, Ética e Diferença. Repete, desculpa. Decolonizar Valores, Ética e Diferença. Que ele fala sobre essa questão da nossa colonização dos corpos, a colonização dos pensamentos, e que é importante decolonizar para a gente poder acessar o que é realmente nosso, de verdade, e não o que foi imputado de fora para dentro. Então esse é um livro muito legal, e esse cara também vale a pena pesquisar. Ele é um parceiro que eu conheci nessa jornada e eu aprendo muito com ele. Cara, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu acho que foi um episódio incrível. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar. Quem quiser te encontrar, caminhos,
@Portal Mundo Homem. @Portal Mundo Homem no Instagram, @Luiz Kifuri também no Instagram. E daqui a pouco o nosso site vai estar no ar. E aí a gente compartilha para quem estiver seguindo a gente. Fechado. E eu deixo também embaixo aqui do vídeo com os nossos comentários. Cara, obrigado mesmo. Foi um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço. Uma honra, uma alegria imensa. E se você quiser saber mais sobre todo esse universo de masculinidades, compliance, direito, ética, enfim, siga a LEC nas mídias sociais e acompanhe o LECcast. Se você quiser realmente dar o próximo passo em compliance, acesse o site da LEC em lec.com.br. Valeu!